Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de acumulação capitalista e desigualdades sociais. Eu sou a professora Rosane e estamos aqui com muito prazer na noite de hoje para a gente ter um período aí de interlocução, de conversa, falar um pouco sobre a nossa disciplina e falar um pouquinho mais sobre esse tema, né, sobre essa disciplina que é tão importante para o curso de serviço social. A nossa aula de hoje é a aula 2. E o nosso tema da aula é a questão social enquanto objeto de intervenção da profissão. Vocês sabem que a questão social é algo assim importantíssimo para o curso de serviço social, porque afinal de contas é ali que a gente trabalha, com esses elementos da questão social e todas essas contradições que são geradas aí pelo modo de produção capitalista. Então, a questão social nós vamos compreender, fazer uma análise histórica desse conceito. Como é que surgiu esse conceito? Por que existe questão social? O que foi que motivou essa expressão questão social? Então, antes disso, eu quero passar para vocês o Skype da nossa tutora, Simone, que está aqui nos acompanhando, carvalho3.tutel@croton.com.br. Ela é a nossa tutora à distância, que está aí, né, mediando a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer sugestão, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar pelo Skype dela também, ok? Então vamos lá, gente, vamos apresentar os objetivos da nossa aula. Então nós vamos apresentar aí a questão social, apresentar o conceito de questão social. O que é a questão social? Né? Vamos tratar a questão social dentro do contexto do modo de produção do sistema capitalista. Então, a sua imersão ocorreu aí a partir da Revolução Industrial, a partir do século XIX, quando a classe operária aí começa a lutar pelos seus direitos. Então, a sociedade burguesa, ela precisa, o Estado, eles precisam se posicionar e dar resposta para além da caridade e da repressão. Então, nós vamos apresentar esse conceito e por que surgiu essa expressão questão social. E as várias vertentes no qual ela é entendida e ela é compreendida. E nós vamos falar dessa questão social no conceito aí, no contexto mundial e nacional, e nós vamos apresentar essa questão social como um objeto de trabalho do assistente social e também porque nós vamos fazer uma reflexão por que a questão social ela vem aqui, ó, sempre grafada entre aspas. Por que usa esse termo, esse aspas? Então, como esse processo surgiu, como ela foi gerada, como foi gerado a questão social. Enquanto vocês vão se organizando aí dentro dos polos, dentro da sala, eu proponho uma atividade agora. Eu quero que vocês em duplas, em trios ou mesmo a sala reflitam o que é questão social. Mas eu não quero uma resposta copiada e colada do livro, copiada e colada da internet. Não é isso. Eu quero que você elabore uma resposta baseada naquilo que você conhece, na sua compreensão do que é questão social. Ok? Então vamos lá, eu vou dar uns minutinhos e já já a gente volta, ok?
Então tá, estamos de volta, Polo de Viçosa, Minas Gerais, respondem assim. Precisava colocar que eu não estou conseguindo enxergar aqui, gente. Isso, aumenta aí para mim, aí tá bom. As alunas respondem que questão social é a manifestação no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletário e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e da repressão. Ótimo. Então vamos lá, vamos baseado nesse conceito aí que o pessoal disponibilizou, mandou para a gente, vamos pensar um pouquinho nessa contradição. Essa contradição entre o capital, essa contradição entre o trabalho. E na aula passada nós resgatamos esses conceitos, o que é o capital, o que é o trabalho, o que é o materialismo histórico na visão marxista, né? O que são aí, o que é esse processo de acumulação do capital e todas essas desigualdades que são geradas aí, nessa acumulação capitalista mesmo. Então a Yamamoto, que é uma grande estudiosa de serviço social, né, e ela tratou desse conceito da questão social. E ela fala no livro dela, Serviço Social da Contemporaneidade, e ela fala dessa questão social e o que é essa questão social. Então ela começa falando assim: a questão social não é senão as expressões do processo de formação, grifa aí, e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade. Então, o capitalismo, a Revolução Industrial, ela gerou ali uma nova classe social que são os operários. E os operários começaram a trabalhar dentro dessas indústrias. Aí eles falaram assim, chegou uma hora que eles estavam vendo a sua condição de vida numa situação de tão penúria que eles falaram: opa, pera lá, nós somos classe social. Nós somos uma categoria profissional, então nós precisamos também fazer política. Mas eu não estou falando aqui de política partidária, eu estou falando uma política de posicionamento e de reconhecimento enquanto categoria profissional. Então exigiu do Estado aí o seu reconhecimento como classe, não somente por parte do Estado, mas por parte também do empresariado. Então ela continua ali, né? O seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo o seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. Então, olha lá, a questão social é a manifestação no cotidiano da vida social, aí, olha, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual aí passa a exigir outros tipos de intervenção, mais além da caridade e da repressão. É aí que surge o serviço social, para dar conta dessas contradições, para dar conta desses antagonismos que são gerados pelo próprio modo de produção capitalista. Então, a questão social, ela surge nesse momento. O trabalhador, ele se vê ali enquanto categoria profissional. Ele se percebe enquanto categoria profissional. Por quê? Por conta das condições de vida e das condições de trabalho a qual ele era submetido. Então, a gente pode ter uma amostra nessa pintura que nós temos aí de um grande impressionista chamado Van Gogh. Ele, em vida, ele não vendeu nenhum quadro, nenhuma obra, mas depois que ele faleceu, né, ele se suicidou, ele é um dos pintores impressionistas mais valorizados do mundo. E essa obra dele chama Comedores de Batata. É retratado aí uma família da época da industrialização, da Revolução Industrial lá na Europa, que está em volta da mesa, possivelmente numa refeição noturna, né?
Então, percebe-se aí o rosto dessas pessoas retratadas, né? O cansaço, o ambiente escuro, uma tristeza muito grande. Trabalhadores da indústria, né? No início da industrialização. E a gente vê que comedores de batata, a batata que garante aí uma energia, batata é carboidrato, então ela tem uma energia vital para a força de trabalho. Então a gente vê que as condições de vida do trabalhador, uma casa simples, uma casa humilde, roupas humildes, roupas simples, então essa era a condição retratada mesmo da vida do trabalhador, né? Do trabalhador daquela época, da época da Revolução Industrial. Se a gente for pensar bem, é muito difícil que tenha mudado mesmo, porque a gente vê ainda condições de trabalho ainda muito precárias também na sociedade atual. Então a gente precisa fazer um link sempre com o passado e o presente. O passado, a história, ela nos dá essa oportunidade da gente revisitar o passado para que a gente compreenda a situação que nós temos hoje. Se hoje nós temos aí um Estado democrático de direito pela Constituição e nós temos aí direitos assegurados constitucionalmente, é porque teve todo um passado de luta de muita gente que morreu, que foi presa, que foi exilada, que foi torturada, e que dão sentido a esses direitos que nós temos hoje, né? Quer dizer, tudo que nós, enquanto trabalhadores, conquistamos não foi à toa, né? Foi por meio de muita luta, por meio de muito embate ideológico, embate político. Então, e a história, ela nos dá essa oportunidade, a oportunidade de visitar o passado para que a gente compreenda agora o presente, né? E a gente não repita os erros do futuro, que é ainda muito mais importante, né? Então, vamos lá? A questão social, ela tem um surgimento a partir de 1830. Começa a aparecer em vários trabalhos científicos, em revista, e ela é utilizada por diferentes correntes ideológicas, tanto da esquerda quanto da direita. Alexis de Tocqueville, ele é um escritor, um autor do século XIX, que já faz menção sobre essa expressão questão social no seu livro Memórias sobre a Pobreza. E o Engels também, parceiro de Marx, também fala, né? Então, você vê que são dois importantes de direita e de esquerda. Marx e Engels também fala, aparece o tema questão social nas obras de Marx e Engels, né? E uma outra expressão importante que começa aí a tomar corpo a partir do século XIX é o socialismo, né? Então, o que é essa questão social? Ela foi designada e utilizada para designar, o pauperismo gerado pela primeira onda da Revolução Industrial. Então, o pauperismo gerado pela primeira onda da Revolução Industrial leva o nome de questão social. Isso daí na Europa Ocidental. É a primeira onda da Revolução Industrial. Então, agora a gente vai ver o que é esse pauperismo e essa pobreza nova, ok? Então, olha, essa aula de hoje, a gente tem como referência um texto do professor José Paulo Neto, 5 notas a propósito da questão social. Então, o professor João Paulo Neto, ele explica assim para a gente. Pela primeira vez na história registrada, a pobreza crescia na razão direta em que se aumentava a capacidade social de produzir riqueza. Pauperismo e pobreza nova. Pauperismo, vamos lá, falar um pouco do pauperismo. A pobreza sempre existiu. Sempre existiram ricos, pobres, gente que tinha mais e gente que tinha menos, ou gente que não tem nada. Sempre existiu. Mas era uma pobreza diferente, era gerado pela escassez de produtos, escassez das coisas. Mas as pessoas, elas moravam na zona rural.
né? Eles não moravam nas zonas urbanas. Então, lá no seu sitinho, no seu pequeno lote de terra, as pessoas tinham uma galinha, tinham um porquinho, tinham uma ovelha, tinham um pedacinho de terra para plantar, a sua hortinha, os seus legumes, as suas verduras, né? O seu pomar. Então, as necessidades básicas de subsistência, eles tinham como serem abastecidas as suas famílias, né? Então, tinha ali o seu local para fazer a sua hortinha, a sua beterraba, a sua batata, a sua cenoura, que dava para fazer a sua sopa, né? Então, tinha condições ali de ter, pelo menos, as suas necessidades primárias serem atendidas. Com o processo da Revolução Industrial e com o processo de toda essa mecanização, essa expulsão desses trabalhadores das zonas rurais para as zonas urbanas, e a gente vê que todo esse processo está gerando uma riqueza muito grande. Olha o que ele fala. A capacidade, o professor João Paulo Neto fala, a capacidade de se produzir riqueza. Então, estava produzindo riqueza, mas como que se produzindo riqueza e a pobreza aumentando consideravelmente, a fome aumentando consideravelmente. Então, na mesma proporção que se produzia essa riqueza, também se produzia essa pobreza, numa escala igual, na mesma escala, na mesma razão direta. O pauperismo sempre existiu, mas era um pauperismo provocado pela escassez dessa riqueza. Agora não. Agora ela cresce nessa mesma razão direta. E vamos continuar? Tanto mais a sociedade se revelava, olha lá, grifa aí, capaz de progressivamente produzir mais bens e serviços, né? Então, estavam surgindo coisas, surgindo produtos, né? Tanto mais aumentava o contingente de seus membros que, de não terem acesso efetivo a tais bens e serviços, viam-se despossuídos das condições materiais de vida de que dispunham anteriormente. Então, a Revolução Industrial, olha lá, é uma pobreza nova, é uma nova caracterização. Com a Revolução Industrial, conseguiu aí aumentar consideravelmente aí a produção com seus novos maquinários, né? Conseguiu atender a população, principalmente na hora, mas é aquela população que realmente tinha condições de ter. Só que essa pobreza nova crescia na mesma razão. Então, se antes a pobreza era produzida pela escassez, agora ela ganha uma nova dinâmica, uma nova característica, porque a pobreza aí, ela se generaliza. Se antes, né, as terras eram comuns, as terras comunais, principalmente na Inglaterra, o qual as pessoas tinham ali, o governo, ele cerca aquelas terras e as pessoas são expulsas dessas terras. E ali nessas terras comunais, onde essas pessoas foram expulsas, surgiram grandes cidades industriais na Inglaterra, Liverpool, Manchester. Então, são cidades industriais importantes, que eles não podiam mais plantar nesses lugares. Então, eles foram expulsos dessas terras e ali surgiram grandes cidades industriais mesmo. Mas aí os trabalhadores, eles começam a se articular, a perceberem o quanto que a sua vida estava sendo aí jogada fora. Então, vamos lá, quanto resolvido esse problema de escassez, né, pelo aumento da Revolução Industrial. Né? Não tem mais essa escassez de produtos, de serviço, né? Só que ocorre aí uma contradição, ocorre a partir desse período o crescimento expressivo da pobreza, né?
Isso daí acontece por conta do quê? Da exploração a que a classe trabalhadora é submetida, né? Só que os pauperizados, eles não se conformam com essa situação, né? E os trabalhadores começam a se organizar em sindicatos, né? E eles começam a pedir uma jornada de trabalho regulada, um salário digno, né? Questionar o trabalho infantil de mulheres grávidas, de idosos. Então, eles querem aí, eles buscam melhores condições de trabalho dentro das indústrias. Começa todo um processo de revolta da classe trabalhadora em cima dessas condições de trabalho a que eles são submetidos. E a gente vê que essa revolta, ela permaneceu por um bom tempo, que faz aí que o Estado adote determinadas medidas importantes de controle dessa população. Ok? Então, as primeiras iniciativas, as primeiras organizações da classe trabalhadora no século XX são as trade unions. Vamos lá? Então, as trade unions falam assim, elas são as predecessoras dos sindicatos, daqueles sindicatos que nós conhecemos hoje, né, de uma forma de organização de trabalhadores do século XIX. Para totalmente a produção, os trabalhadores eles cruzam o braço, então a greve aí se torna o principal elemento, a principal forma de manifestação desses trabalhadores. Então, na primeira década até da metade do século XIX, é uma onda de greve generalizada na Europa. Então, tinha como essa estratégia a greve, não tinha jeito, né? Então, o ludismo, que é um movimento de quebra-quebra de máquinas, olha, permanece de 1811 a 1819. O Ned Ludd, que é o organizador do movimento, promove aí, a destruição organizada das máquinas de tecelagem, né? Esse Ned Ludd era um operário também, né? Então, esse protesto, ele toma conta aí, nas mais diversas fábricas e indústrias da Europa como um todo, né? E aí a Marilda Vilela Yamamoto ainda ela conta para nós que o trabalhador, ele reconhece o objeto da sua opressão, que são as máquinas. Então, ele vai contra o objeto da sua opressão. Então, ele descarrega toda a responsabilidade por conta disso que ele está passando nas máquinas e não vai em cima da causa, da razão disso tudo mesmo, que é o modo de produção capitalista, né? Então, ocorre uma quebradeira de máquina, o Estado é obrigado a intervir para a produção mesmo por um tempo, fecha indústrias, né? Fecham as fábricas, fecham as minas, para que ocorra uma calmaria nessa revolta, né? E começam a lançar algumas ações que remetem aí, né, a desestruturar, a desorganizar toda essa articulação da classe trabalhadora. Começa aí todo esse processo de articulação mesmo, né? De conversa com os sindicatos, com os próprios trabalhadores, para que eles tenham aí, um processo de conversa mesmo, para que eles tenham um acordo em relação a todos esses acontecimentos. Eu trouxe aqui umas gravuras para que vocês vejam, né, retratado esses processos de quebra-quebra de máquina, né? Foi assim na Europa como um todo, principalmente na Bélgica, na Alemanha. E aí, olha, um burguês, né, com os trabalhadores, né, conversando e falando e protestando, e nós estamos vendo criança, né? A criança nessa época ela era tratada como um adulto, como outro qualquer.
Então, ela participava da vida política, da vida econômica, ela participava de tudo ali dentro dessa sociedade. Foi a partir ali de Rousseau que a coisa começou a melhorar e ver que criança não é um adulto em miniatura, que a criança ela tem outras características e características que fazem dela diferente do adulto, mas naquela época não. Né? Por isso que a gente vê ali muitas coisas retratadas com crianças no meio ali mesmo, né? Eu quero que vocês prestem atenção agora nesse vídeo que eu vou passar, num diálogo entre os trabalhadores e um representante de uma mina de carvão. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, depois a gente vai comentar, ok? Vamos lá? Voilà. Vous vous révoltez à ce qui paraît. On ne demande pas mieux que de causer. Alors, qu'avez-vous à me dire? Commencez-vous? Vous, un bon ouvrier qui s'est toujours montré raisonnable? Un ancien de Montsou? Dans toute la famille, il travaille au fond depuis le premier coup de pioche. C'est vous qui êtes à la tête des mécontents? Monsieur le directeur, c'est justement parce que je suis un homme tranquille auquel on n'a rien à reprocher que mes camarades m'ont choisi. Je vous écoute. Monsieur le directeur, nous voulons seulement la justice. Nous sommes fatigués de crever de faim. Il serait temps que nous ayons au moins du pain tous les jours. Vous savez bien que nous ne pouvons pas accepter votre nouveau système de tarifs. On nous accuse de malboiser, c'est vrai. Nous ne donnons pas à ce travail les heures voulues. Payez-nous davantage et nous boiserons mieux. Nous passerons plus de temps au bois au lieu de nous acharner à l'abattage. Il faut que le travail soit payé pour être fait. Vous baissez le prix de la berline et vous prétendez compenser en payant le boisage à part. C'est pas possible, on y perd. La compagnie met 2 centimes de plus par berline dans sa poche. Voilà la vérité. Ce n'est pas vrai. C'est la vérité. Ah, si vous causez tous à la fois, jamais nous nous entendrons. Non, la vérité, c'est que vous avez ici à des excitations malheureuses. Oui, c'est une vraie peste aujourd'hui qui souffle sur tous les ouvriers et qui corrompt même les meilleurs. On vous a promis plus de beurre que de pain. On vous a dit que c'était votre tour d'être les maîtres. On vous enrégimente dans cette fameuse internationale. Cette armée de brigands qui ne rêve que de détruire la société. Vous vous trompez, monsieur le directeur. Pas un charbonnier de Montsou n'a encore adhéré. Mais si on les y pousse, toutes les fosses s'enrôleront. Ça dépend de la compagnie. La compagnie est une providence pour ces hommes. Vous avez tort de la menacer. Cette année, elle a dépensé plus de 300 000 francs pour bâtir des corons qui ne lui rapportent pas le 2%. Je vous parle pas des pensions qu'elle sert, ni du charbon, ni des médicaments qu'elle donne. Vous qui avez l'air intelligent, vous feriez mieux de répandre ces vérités-là que de vous perdre en fréquentant des gens comme Rasseneur. Croyez-moi, si vous voulez sauver nos fosses de la pourriture socialiste. Ah, et dites-moi, on vous voit souvent chez lui. C'est lui qui vous a poussé à créer cette caisse de prévoyance? Si c'était une caisse d'épargne et non pas une arme de guerre contre nous, nous n'aurions aucune objection à ce qu'elle existe. Je vous signale que la compagnie entend avoir un contrôle sur cette caisse. C'est donc une nouvelle exigence. Jusqu'à présent, monsieur le directeur avait négligé de réclamer ce contrôle. Non, notre désir à nous, c'est que la compagnie cesse de jouer à la providence. Qu'elle nous donne ce qui nous revient, notre gain qu'elle se partage. Est-ce normal de laisser crever des travailleurs de faim pour sauver des dividendes d'actionnaires anonymes? Qui sont ces gens qui nous mangent notre pain? Qui est-ce qui descend au fond? Qui est-ce qui a faim? Qui est-ce qui travaille? Si la compagnie a des économies à faire, qu'elle les fasse ailleurs que sur la sueur des travailleurs. Ah, nous y voilà. J'attendais cette accusation d'affamer le peuple et de vivre de sa sueur. Comment pouvez-vous dire des bêtises pareilles, vous qui devriez savoir quels risques énormes courent les capitaux dans l'industrie, dans les mines par exemple? Une fosse tout équipée coûte aujourd'hui de 1500 000 à 2 millions de francs. Que de peine avant de retirer un intérêt médiocre d'une telle somme engloutie. Est-ce que vous savez que la plupart des sociétés minières en France sont en faillite? Oui. Quand les ouvriers souffrent, elles souffrent elles-mêmes. La compagnie a autant à perdre que vous dans cette crise.
Elle n'est pas maîtresse des salaires. Elle obéit à la concurrence pour ne pas être ruinée. Prenez-vous-en au fait, et non pas à elle. Vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez comprendre qu'il n'y a pas d'amélioration possible pour nous, pendant que vous mangez de la brioche tous les jours? Un jour ou l'autre, les ouvriers feront en sorte qu'il y aura du pain pour tout le monde. Et monsieur le directeur, c'est tout ce que vous nous donnez comme réponse? Très bien, eh bien... Nous allons dire aux camarades que vous repoussez nos conditions. Oh, moi, mon brave, je ne repousse rien. Je suis un salarié comme vous. Je n'ai pas plus de pouvoir ici que le dernier de vos galibots. Comment va, Jean, là? Merci, monsieur le directeur. Il est encore à l'hôpital, mais ça va. On a pu lui sauver sa jambe. En voilà une rue de leçon. Et c'est vous qui défendez les mauvais boisages? Réfléchissez, mes amis. Une grève est un désastre pour tout le monde. Avant une semaine, vous mourrez tous de faim. Comment ferez-vous alors? J'ai confiance en votre sagesse. Je suis convaincu que lundi, au plus tard, vous serez tous redescendus. Nothing. Vocês tiveram a oportunidade de ver um diálogo duro, né, com ameaças, colocando ali o trabalhador numa situação, né, encurralado, bem difícil mesmo. Um patrão, né, ali, ele fala, segundo ele era um operário, ele era um empregado também, que estava fazendo essa interlocução ali entre a mina de carvão e os trabalhadores. Os trabalhadores foram lá reivindicar melhores salários. E ele colocando ali para os trabalhadores o que a empresa fazia por eles. Cedia moradia, dava remédio, né, medicamento. Então, tratando essas questões ali com caridade, né, e não tratando ali o que realmente os trabalhadores queriam, que eles queriam condições de salário melhor, condições de vida melhor. Porque o que eles falavam, como que vocês podem falar alguma coisa, vocês comem brioches todo dia. Brioche na França é um pão mais elaborado. Será que um dia vai ter pão para todo mundo? Era isso que eles queriam, um alimento, condições deles ali, deles terem autonomia para comprarem aquilo que eles julgavam necessário para as famílias dele, para as suas famílias. Então, não era só uma pobreza ali, ó, uma pobreza gerada pela escassez, mas era uma pobreza gerada pela fome. Escassez, quando fala, é uma escassez de produto, mas era uma pobreza gerada pela fome, não ter condições de comprar um pão, não ter condições de fazer um pão. Ok? Então, baseado nisso, eu quero que vocês apresentem aí as diferenças entre questão social aí, né? A pobreza e o pauperismo anterior. O que era? Olha, não se preocupe com isso daqui, questão social. Se preocupe em identificar o que é essa pobreza nova e esse pauperismo anterior. Quero ver se vocês entenderam, tá? Eu vou lá no chat, dar uma olhada, ver os comentários de vocês e já a gente volta, ok?
Olha lá o Polo de Lajeado, obrigada pessoal pela colaboração, responde que a pobreza anterior, eles tinham o que comer. Elas produziam seu alimento e o pauperismo, já na cidade, trabalhando na indústria, eram explorados, só tinham salário para suprir as suas necessidades, não produzem mais seu alimento para o consumo de sua família, assim gerando escassez para a sua família. Então, isso mesmo, aquela pobreza, pauperismo anterior, ele é gerado pela escassez de produtos, escassez de bens, e essa pobreza nova, ela cresce na mesma razão e na mesma proporção que se gera essa riqueza, que se gera esse bem, mas é uma pobreza muito maior. Pessoal do Polo de Viçosa, alunas respondem que a questão social é decorrente da contradição entre o capital e trabalho e se expressa de diferentes maneiras, enquanto pobreza constitui hoje a expressão mais gritante da questão social. No mundo inteiro tem se discutido sobre as possíveis formas de intervir na pobreza para as pessoas terem uma vida mais digna, e o pauperismo não é um fato tópico, isolado, um defeito pontual e provisório do sistema capitalista. Ele é, pode subir, antes de tudo, um fator essencial da ordem social burguesa. Você gerando essa pobreza, você mantém as coisas sob o controle, né? O pessoal da FAMAC, né, do Pará, professora, eles fazem um comentário interessante, né? Professora, uma greve é sempre prejudicial, no entanto, e às vezes, um único meio de reivindicar melhorias. O pessoal de Castanhal, do Pará, tá contribuindo com esse comentário. E é verdade, gente, eu concordo com vocês. A greve, às vezes, ela é um único meio, não é um recurso utilizado assim, né, é difícil, né? É difícil, ainda mais assim nos aspectos legais. A greve ela é difícil, mas acaba sendo o único recurso muitas vezes, né? Se bem que ultimamente a gente tem escutado poucos, né? Poucas manifestações nesse sentido. Então a gente sabe que a greve ela é complicada mesmo, né? Conseguiram, o Polo de Santarém falaram que conseguiram relacionar um excelente vídeo ao conteúdo apresentado. Muito obrigada, gente. Os alunos de Minas, da Kátia, falam assim: alunos acreditam que a pobreza hoje em dia é mascarada, mas houve um ganho de direitos constitucionais adquiridos e que mesmo assim continua intrínseco ao nosso dia a dia. Obrigada, gente. Obrigada mesmo pela colaboração. E é isso mesmo, é isso que a gente tem que refletir, né? Fazer um link do passado com o presente. O Brasil saiu do mapa da fome num tempo, agora já está voltando novamente. Tudo isso a gente tem que pensar e a gente tem que tratar de uma forma muito responsável para que os fatos não continuem, né? E não permaneçam aí nesse estado de miserabilidade que a gente vê que a gente tem né, que combater mesmo. E o serviço social trabalha para isso, né? Então, a gente vê que com a Revolução Industrial, né, a pobreza se acentua e se potencializa. E os trabalhadores ali, eles estão lutando muito para que as suas condições de vida realmente elas sejam melhoradas. Aí surgem grandes movimentações a partir de 1848. Vamos lá para o quadro e a gente vê que se forma aí a Liga dos Justos, do Partido Comunista. Essa Liga dos Justos aí é uma espécie de trade unions, né, que encomenda dos trabalhadores, encomenda um panfleto para distribuir aos trabalhadores a fim de conscientizar esses trabalhadores e mobilizá-los para se organizarem em sindicato. O Marx e o Engels, né, eles publicam um manifesto comunista que tem um lema que fica famoso na história, que eles falam assim: proletários do mundo todo, univos. Então, conclamando esses proletários à união, né? Esse
Manifesto Comunista, ele foi encomendado em 1847 e fica pronto em 1848, um ano depois. Conclama esses trabalhadores a uma organização política, a uma participação maior. Lembra que a Yamamoto fala para nós que quando os proletariados, os trabalhadores, os operários, eles entram no cenário político, então é nesse momento aí, ó, que o Manifesto Comunista, ele pede, ele solicita uma participação maior desses trabalhadores, né? Então, porque é um período de muita efervescência na Europa. Os acontecimentos, eles estavam aí espontaneamente pipocando na Europa, mas não era de uma forma combinada. E um desses acontecimentos é a Revolução de 1848, que ficou chamada como Primavera dos Povos. Essa Primavera dos Povos é uma série de revoluções aí na Europa Central e Oriental que explodiram justamente em função desses regimes autoritários que esses países tinham. Então foi na Hungria, na Austrália, na Alemanha, na Itália, na França, né? E aqui, ó, tá uma expressão aqui, né? Vá pendurar-se em outro lugar. Uma pessoa dando um chute no traseiro de um gordo lá, né, forte, que simboliza ali, né, todo o rico. Então, o rei, o primeiro-ministro da França ali, eles são tirados do poder, são defenestrados, e essa primavera dos povos aí, ó, tem acontecimentos importantes, que são perseguição à manifestação das ideias do Estado francês, né? Do preconceito dessas ideias, principalmente as ideias da Revolução Francesa, de ideais de solidariedade, de igualdade, de fraternidade, né? A prisão do ministro Guizot da França e a fuga do rei Luís Felipe para a Inglaterra. Ele é obrigado a largar a França e fugir para a Inglaterra. Muitas rebeliões por toda a Europa, e nessa rebelião se acentua aí o conflito entre as classes. Se acentua aí, ó, a polarização da burguesia e do proletariado. E aí, ó, ocorre aí um deslize da expressão questão social para um viés mais conservador. Então, nesse momento, a gente vai entender a questão social sobre 3 perspectivas importantes. Nós vamos falar desse viés conservador e laico, desse viés confessional e religioso e de um viés numa perspectiva marxista. Então, nós vamos compreender a questão social nesses 3 viés. E como que a gente dá conta da questão social nesses 3 viés? Será que a gente consegue dar conta da questão social? Então, o primeiro viés, que é conservador e laico, que é após a Revolução dos Povos de 1848, a gente tem na figura do Durkheim, no principal expoente. Né? Então, esse viés laico, ele entra aí numa perspectiva positivista. Vocês sabem que o positivismo é uma corrente filosófica de Auguste Comte, que falava que a sociedade, ela só é compreendida através de dados concretos, que eu posso quantificá-los e levantar a regularidade com que esses fatos sociais acontecem. Então, eu tenho que ter um suporte científico. Então, é um ideário de reformismo, né? Um ideário reformista. Então, eu só posso amenizar a questão social por uma intervenção política limitada do Estado, através aí do suporte científico. Então, ela é aí, vamos acalmar isso daí. Comte convidava a classe trabalhadora, né, a sua resignação, acostumar-se com a situação, contente-se com a sua situação e seja feliz.
O Durkheim aqui, que é um dos maiores expoentes do positivismo, né? Ele fala assim, a sociologia moderna, ela proclamava que o Estado deve atender a algumas reivindicações da classe trabalhadora. Né? Então, traz a intervenção do Estado mesmo, com algumas reivindicações. E o Estado, realmente, ele atendeu algumas reivindicações. Começou a limitar o trabalho da criança dentro das indústrias, começou a limitar o trabalho das mulheres, começou a limitar o trabalho dos idosos, começou ali também a compor aí uma cesta básica que dava conta ali, para pelo menos dar uma placada na fome. Então o Estado começou ali a fazer algumas concessões e impor aí à classe burguesa, aos capitalistas, algumas reivindicações à própria classe trabalhadora. Então era aí uma limitação. Ao passo que nós temos um outro viés conservador chamado confessional, um viés religioso, numa perspectiva católica, que fala assim, o catolicismo, por meio das suas encíclicas, tanto a Rerum Novarum quanto a 40º ano, a 40º ano é de a Rerum Novarum é de 1891 e a 40º ano é de 1931, 40 anos depois, né? Ambas, elas não reconhecem a questão social como um conflito, mas sim como uma contrariedade da vontade divina. Então, para solucionar, né, é preciso aí, a cooperação entre as classes, a solidariedade. Então, para se fazer a solidariedade, eu preciso fazer a caridade. E olha o surgimento do serviço social aí, né? Então, olha lá, no final aí do século XIX, a Igreja Católica, ela começa a perder os fiéis para o comunismo, que as ideias dos comunistas, elas são muito fortes na Europa, e começa a perder fiéis também para a própria fábrica, para as próprias indústrias. Quem tinha energia, depois de trabalhar 12, 14 horas, de ir na missa, de ir na igreja rezar? Não tinha. E a igreja fala assim, opa, o capitalismo não é ruim, mas do jeito que está, não pode. Então, vamos humanizar o capitalismo como se isso fosse possível. Vamos humanizar o capitalismo. Nós vamos humanizar como? Fazendo a caridade. Concedendo bens, concedendo alimento, concedendo donativos e visitando essa família, socializando o modo de capitalismo de ser. Aí surge o serviço social. 40 anos depois, no dia 15 de maio, a Rerum Novarum foi publicada no dia 15 de maio de 1891, 40 anos depois, no dia 15 de maio de 1931, é publicada a 40º ano, também afirmando esses preceitos da Igreja Católica. Não é à toa que 15 de maio é o dia do assistente social. Né, uma homenagem a essas duas encíclicas papais que foram fundamentais e importantes para o serviço social. O serviço social, com suas bases neotomistas, elas foram aí totalmente embasadas nessas encíclicas papais, para o exercício da sua prática profissional mesmo, com os princípios neotomistas, né? Foi depois que no Brasil, que depois da Segunda Guerra Mundial, que o serviço social se aproxima aí do positivismo e tem uma base mais científica mesmo. Mas a origem do serviço social tem as suas bases na dignidade da pessoa humana. Nenhuma pessoa poderia ser indigna.
Então, nenhuma pessoa poderia ser escravizada, nenhuma pessoa poderia passar fome, né? As pessoas tinham que participar dessa vida de uma forma digna, segundo a igreja, né? Então, a gente pensar, né, nessa questão do social no século XIX, vamos lá para o quadro, que a gente vê que nessas duas vertentes aí, né, elas são vistas tanto na vertente laica, positivista, quanto na vertente religiosa, ela é entendida sob o ponto de vista moral e moralizante, né? Porque se combate as manifestações da questão social, mas não se toca aí, ó, nos fundamentos da sociedade. O que causava essa questão social, esses conflitos gerados pelo capitalismo. Então se buscava um reformismo, reformar o sistema capitalista e torná-lo no mais humano. Humanizar o modo de produção capitalista. Então, o que se falava do jeito que tá, não dá, esse capitalismo explorador, desumano, que explora o trabalhador, não dá, né? Vamos humanizar o capitalismo, né? Só que o José Paulo Neto, ele nos mostra que, né, a expressão questão social é uma tergiversação conservadora. O que significa essa palavra tergiversação? É um pretexto, é uma desculpa, porque não se tem clareza realmente do que é questão social. Não tem clareza do que é questão social. Por quê? Nem no viés laico e nem no viés religioso dão conta de compreender o que é, né, a questão social, nem no positivismo, nem no catolicismo. Então, não se chega a lugar nenhum, né? Porque não há possibilidade de se acabar com a questão social, porque é um conflito gerado pelo capitalismo. Então, nós não vamos dar conta da questão social enquanto tiver o capitalismo. Somente com outro sistema que nós teremos, né, o fim da questão social. Por isso, porque não se tem clareza desse conceito, é que se usa aspas quando se trata de questão social. Porque nenhum o religioso e o laico e o religioso dão conta de falar, de compreender o que é a questão social. Então, ambos fazem rodeios, né? Só vamos tratar a questão social por meio de atendimento de algumas manifestações por meio científico, o outro por meio da caridade. Mas nenhum dos dois tem realmente a definição. Já Marx ele aponta para uma outra definição e para uma outra ponta. Agora eu vou fazer uma outra atividade, eu vou lá no chat para ver se está tudo bem, se vocês estão compreendendo o conteúdo, e eu quero que vocês me falem o que significa essa expressão, refrações da questão social. Vamos lá?
Pessoal de Curvelo, estamos de volta. Pessoal de Curvelo, sempre bastante participativo. Obrigada, pessoal. Responde que as refrações seriam as ramificações dos problemas sociais enfrentados pela sociedade, onde estes constituem a questão social. Muito bem. Pessoal de, acho que é Rondônia, né? Conjunto das desigualdades sociais, que seria originam do antagonismo entre a socialização da produção e a produção e a apropriação dos frutos do trabalho. Ótimo. Pessoal acho que é da Paraíba, deve ser da Paraíba. As refrações podem ser interpretadas como os reflexos da questão social em suas múltiplas formas na sociedade. Ontem eu atendi uma família que eu trabalho com crianças de 0 a 5 anos. É uma família que ambos, os pais, né, o pai e a mãe, eles estavam desempregados. E eles estavam falando de todo o problema que desemprego é um dos aspectos da questão social. Na nossa sociedade atual, nós temos aí mais de 13, 14 milhões de desempregados no nosso Brasil. Então, imagina um fator da questão social, que é o desemprego, um dos aspectos, o quanto ele irradia, como bem o pessoal acho que de Curvelo falou, né? O pessoal irradia. Além de mexer assim, com o seu foro íntimo enquanto pessoa, assim, você ter aí uma baixa autoestima e você já não reconhecer mais a sua capacidade enquanto pessoa, a sua capacidade de produção, a sua capacidade laboral, tem casos aí que descamba para violência, para violência doméstica, casos de alcoolismo, que a pessoa pode ser submetida, casos de doenças cardíacas, doenças advindas aí de todos esses problemas emocionais. Então, é refratário mesmo, é como se fosse uma luz projetada num espelho. Um fator só, ele causa aí múltiplos problemas. E esses são as refrações da questão social. Isso é de um caso, o desemprego. E nós temos tantas outras questões e tantos outros problemas sociais no nosso país, né? Que a gente tem que dar conta e tomar cuidado para que não se potencializem muito mais problemas sociais aí, muito mais desigualdades sociais, né? Numa época que nós estamos aí com perda de direitos, né? Então, vamos lá para o quadro e vamos ver, olha, numa perspectiva do pensamento marxiano. Aí vem o Marx e fala assim, né, vamos deixar o laico, a perspectiva positivista, vamos deixar de lado a perspectiva religiosa e vamos falar numa perspectiva marxista, né? Aí ele fala assim, a questão social é uma necessidade, Então, é necessário que tenha esses problemas para o desenvolvimento da sociedade capitalista. Para o desenvolvimento do capitalismo. Por quê? Porque ela vem aí dessa contradição entre o capital e o trabalho, né? Porque no capitalismo, essa escassez ela é produzida socialmente pela sociedade, né? E denota aí essa contradição entre essas forças produtivas e as relações de produção, que garantem aí essa apropriação privada do excedente, do lucro, da mais-valia, né? E essa decisão também é privada de sua destinação. Quer dizer, não são a todos que é destinado aí essa produção, essas relações de produção. Então, essa questão social, ela é diferente de problemas sociais. Ok? Porque problemas sociais nós tivemos ao longo da história. Então, questão social é uma pobreza específica do capitalismo. É gerado pelo modo de produção capitalista.
Então, na perspectiva de Marx, só é possível, de fala marxiana, porque são todos os autores que são embasados nas ideias de Marx e do materialismo histórico dialético, só é possível romper, acabar com a questão social por meio de uma revolução. Ele fala da revolução comunista. Então, se enquanto na perspectiva conservadora se falava de reforma, Marx fala da revolução. Aí a Rosa de Luxemburgo aí já fez uma discussão no início do século XX. O que é a questão social? É uma reforma ou uma revolução? A reforma conservadora. E a revolução da teoria de Marx, né? Então, o Marx fala, não adianta você reformar a sociedade com caridade, deixar o capitalismo mais humano. Não, nós temos que romper. Só vamos dar conta da questão social por meio aí, de uma revolução, da revolução comunista, como se fala o Marx. Por quê? Porque a questão social, ela é fruto do capitalismo. A razão de ser da questão social é o capitalismo. Enquanto tiver capitalismo, vai ter questão social. Porque isso é uma necessidade do capitalismo. Nós tivemos notícias, né, essa semana, que a fábrica, uma grande indústria de caminhões, a Ford, ela vai fechar no Brasil, lá no estado de São Paulo. Mais de 3 mil empregados e funcionários vão ficar sem emprego. O capitalismo é assim mesmo. Depois de inúmeras iniciativas, pelo que eu li, né, iniciativas de se obter mais lucro, de se obter, eles não conseguiram, então eles vão fechar. E é assim que acontece mesmo. Né? Não deu lucro, não deu a mais-valia, vamos fechar. Então, é isso que acontece mesmo no capitalismo. E são consequências do capitalismo, ok? Então, vamos indo mais adiante. Nós temos aí agora a questão social no século XX. Então, em 1945, tinha um período pós-guerra mundial, a Europa precisou ser reconstruída e nós tivemos aí 30 anos de ouro do capitalismo. 30 anos que o capitalismo aí, deitou e rolou e se construiu, né? Só que aí, a partir de uma determinada época, começa a se surgir aí o estado de bem-estar social, o welfare state, que é um acordo aí entre os patrões e funcionários, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, né? Que entra aí com políticas sociais, só que são políticas sociais de qualidade, né? Política da saúde, da educação, né? Da assistência, da habitação, políticas de qualidade, né? E no modelo aí keynesiano, né? Então, uma política da saúde universal, gratuita, da educação. Então, esses países da Europa que implantaram esse estado de bem-estar social conseguiram até que superar, mas aí a questão social, ela fica relegada aí, aos países do terceiro mundo, principalmente nós aqui da América Latina. Então, a partir aí, nós fazendo um salto da história, a partir dos anos de 1970, há um esgotamento aí dessa onda expansiva do capitalismo com a crise do petróleo, entre os governos conservadores neoliberais, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, com a Thatcher e o Ronald Reagan, um discurso neoliberal mais contundente, mais forte, mais esses princípios de globalização, né?
E a gente sabe que esses governos neoliberais aí têm um corte muito grande nos gastos públicos, né? E essa aí, ó, essa produção mundial com a globalização, o ideário neoliberal aí com corte de gastos públicos, essas políticas sociais, elas começam a ficar seriamente ameaçadas. Nós tivemos aí na década de 1980, com o governo FHC, um corte muito grande com o social. Nós falamos assim que é a década perdida para o serviço social, porque não se tem aí, ó, nenhum compromisso desses governos com o social. Por quê? E aí a gente tem aí, ó, é importante que a gente reflita que o assistente social, na década de 70, na época da modernização conservadora, vocês podem lembrar muito bem disso, eles adquirem o status de planejadores. Né? Começa a se planejar essas políticas sociais. Só que se dava, né, a importância, era um planejamento tecnocrático, se dava uma importância muito grande ao desenvolvimento econômico, falando que o desenvolvimento econômico estando controlado, estando bem, o social nós vamos conseguir dar conta. Só que não é bem isso que acontecia, não é bem isso que acontece, né? Quando desenvolve a economia, só que o social ela acaba sendo relegado a segundo plano. E hoje, na atualidade, nós estamos aí com um sério risco de termos algumas garantias que a gente já tem enquanto trabalhadores estão sendo ameaçados. Os trabalhadores rurais, e na aula que vem a gente vai fazer uma reflexão sobre a desigualdade no campo e a desigualdade na cidade. Nós temos aí os trabalhadores rurais, está sendo ampliado aí o seu tempo para aposentadoria, na proposta da reforma da Previdência, proposta pelo governo federal, né? Os professores com tempo maior de exercício, antigamente nós aposentávamos com 25 anos, agora a gente corre o risco de trabalhar mais 5 anos em sala de aula. Então, as pensões, então nós estamos aí, ó, num momento em que os nossos direitos eles estão seriamente ameaçados. Os direitos que foram conquistados aí a dura pena, os trabalhos terceirizados, né? Então, a precarização do trabalho. Então, a gente tem que pensar que, olha lá, vamos lá, que algumas correntes aí teóricas defendem a existência de uma nova questão social, mas para o marxismo não existe nova questão social coisa nenhuma, porque a questão social aí, ó, não foi superada pela via revolucionária, né? E aí fala assim que a questão social é a razão de ser do serviço social. Porque o serviço social ela é uma profissão inscrita na divisão sociotécnica do trabalho, porque o serviço social tem uma função social. E a sua intervenção está totalmente voltado aí, ó, para tratar dessas expressões da questão social que a gente vivencia e que a gente presencia todos os dias. Aí a Tarsila do Amaral, ela retratou os trabalhadores na questão social do Brasil, né? Os trabalhadores aí, ó, na época do modernismo, período modernista, né? Porque no Brasil a questão social, na época da monarquia, pronto, acabou, era um regime escravagista. Né? Era um regime escravista. Então, era posta, aí o Ottaviani fala, era posta de modo aberto, de modo transparente. Na República Velha, ele já era tratado tratada como caso de polícia. Vamos reprimir pobre, vamos ter uma política de higienização, vamos tirar esses mendigos da rua,
né? Já no governo de Washington Luiz, na década de 1930, né, já começa a admitir que essa questão social pode ser considerada como um problema de polícia, Getúlio Vargas já fala isso também, e deve ser tratado como um problema político. Aí começa, na época de Getúlio Vargas, as políticas sociais da habitação, com o BNH, vem o Sistema S, vem uma série de políticas sociais aí com Getúlio Vargas, porque viu que não dá conta por meio da repressão, tem que ter, né, uma destinação política, né? E aí, olha, dando um salto na história, nós temos aí, a partir de 1970, forte repressão às manifestações, um desenvolvimento econômico no Brasil agora, em 2014, é a 7ª economia do mundo, mas ocupa a posição 80 em distribuição de renda. E nós temos aí problemas latentes aí de moradia, de fome, o acesso à educação, à saúde, né? Temos que melhorar as condições dignas de trabalho, os direitos políticos. Então, uma série de problemas que o nosso Brasil enfrenta. E como diz a Yamamoto, né, o assistente social, eles trabalham aí, a gente trabalha nessas mais variadas expressões do cotidiano, e a questão social, ela acaba sendo também desigualdade, mas ela acaba sendo também rebeldia, porque os sujeitos vivenciam essa desigualdade, eles resistem, eles se opõem a essa desigualdade. E é nessa tensão, né, da desigualdade, da produção de rebeldia, que trabalha um assistente social. Nessas múltiplas funções, porque a questão social, ó, é o objeto de trabalho do cotidiano do assistente social. A Yamamoto fala isso para nós. Ok, gente, eu vou deixar vocês aí com um vídeo e a gente volta na próxima aula, ok? Para a gente falar um pouquinho mais sobre a acumulação capitalista. Um abraço e tenham todos um bom final de semana. Quando o oficial de justiça chegou lá na favela e, contra seu desejo, entregou pra seu Narciso um aviso pra uma ordem de despejo. Assinada seu doutor, assim dizia a petição. Dentro de 10 dias quero a favela vazia e os barracos todos no chão. É uma ordem superior. Meu senhor, superior. Meu senhor, é uma ordem superior. Não tem nada não, seu doutor, não tem nada não. Amanhã mesmo vou deixar meu barracão. Não tem nada não, seu doutor, vou sair daqui pra não ouvir o ronco do trator. Pra mim não tem problema, em qualquer canto me arrumo, de qualquer jeito me ajeito. Depois o que eu tenho é tão pouco, minha mudança é tão pequena que cabe no bolso de trás.
essa gente aí, hein? Como é que faz? Mas essa gente aí, hein? Como é que faz? Oh, 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 meu senhor, essa gente aí, hein? Como é que faz? Oh, 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 meu senhor, essa gente aí,